interface do campo, né, da saúde, ambiente e do trabalho. Mais no campo da saúde e ambiente, mas eu sempre digo que não tem como abordar essa questão, trabalhar a saúde e ambiente sem fazer um diálogo firme, compromissado com as questões da saúde do trabalhador, porque nós estamos lidando com um modelo de produção que hoje a exploração não é só do trabalho humano, né? Hoje a exploração da natureza caminha a passos largos junto com a exploração do trabalho humano e nós temos que estar juntos nessa luta contra isso, né, pensando no mundo melhor e diferente do que nós estamos vivendo agora no atual modelo de desenvolvimento do país. Bom, essa é a primeira introdução. Eu trouxe aqui uma apresentação que nós utilizamos no último congresso da Abrasco, quando a gente lançou a última parte do dossiê. E vou utilizá-la, que ela tem sido, ela foi estruturada de uma forma bem didática para facilitar essas conversas. Então, eu já vou começar e vou clicar aqui na... Hoje eu estou vendo que parece que ela vai passando automaticamente, né? Eu vou ter que frear ela, só um minuto então, peraí. Vou dar um pause aqui. Pronto. Então, eu vou tratar hoje de uma experiência muito interessante, né, da Abrasco, de construção coletiva de saberes, de integração de áreas que antes não se trabalhava em conjunto, e numa articulação com os movimentos sociais, que tudo isso significou a produção desse dossiê. E esse dossiê, ele tem uma questão que vale a pena destacar, mas esse gráfico aqui é claro em termos do que motivou essa iniciativa da Abrasco, que o Brasil, na última década, né, ele foi se firmando, né, nos últimos anos de maneira quase exponencial. Vocês acompanham aqui a linha vermelha, que é o consumo de agrotóxicos em milhões de litros, né? Nos últimos anos, o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos do planeta Terra, sem um aumento aí de área plantada na mesma magnitude. Nós estamos lidando com um modelo que potencializa realmente a utilização dessas substâncias nocivas, tanto à saúde quanto ao ambiente. Então, quais são os antecedentes, né, além dessa situação hoje no Brasil? Nós, como Abrasco, fomos convidados pelo Movimento da Agroecologia a participar de uma iniciativa chamada Encontro Nacional de Diálogos e Convergências, onde se debateu agroecologia, saúde e justiça ambiental, soberania alimentar, economia solidária, feminismo. Nós participamos, foram quase 2 anos, né, de 2009 a 2011, participando da preparação desse encontro. Eu recomendo vocês olharem o site, que está aí acima, inclusive a carta política do encontro. Mas eu comecei a perceber, como membro do GT de Saúde e Ambiente, que um encontro com o objetivo de fazer esse tipo de diálogo, só o GT de Saúde e Ambiente não teria condição de estabelecer essa interlocução. Então, no âmbito da Abrasco, nós provoquei aí a direção da Abrasco, que conseguimos a participação do GT de Saúde do Trabalhador, do GT de Nutrição, do GT de Promoção da Saúde, do GT de Educação Popular, né, mais recentemente agora o GT de Vigilância Sanitária, porque a gente viu que era um tema, esse tema é tão amplo e só um GT não ia dar conta de debater. E foi muito interessante, porque a nossa aproximação com essas redes, que lutam por um outro modelo de desenvolvimento, seja no campo, seja na cidade, com a soberania alimentar, com um novo tipo de economia, ela converge em vários aspectos com o nosso diagnóstico e proposta em termos de um novo modelo de sociedade, né, que o capitalismo não tem dado conta, né, e que precisamos estar pensando numa outra alternativa em termos de modelo de desenvolvimento. Então, foi o foco, né, desse debate, né, a crise civilizatória que estamos vivendo, as dificuldades do campo democrático e popular, né, a institucionalização da esquerda, né, que alcançou o poder e esqueceu um pouco das suas bandeiras. E foi muito interessante, né? Essa carta política, ela expressa isso. E nós fomos muito criativos também. Nós criamos o Intermapas. São mapas produzidos pelos movimentos sociais que começaram a colocar em camadas, por exemplo, a injustiça ambiental no país, os investimentos do BNDES e também as propostas alternativas, como a experiência de agroecologia, experiência de economia solidária. Eu sugiro que vocês depois, com calma, não vou ter tempo para isso,
no site do Diálogos e Convergência, vocês podem, inclusive, ver no seu estado o que existe de iniciativas que, digamos assim, tensionam com o território em termos de ameaça à saúde, ambiente e trabalho. Lá vocês podem, inclusive, resgatar casos emblemáticos, seja de construção de hidrelétricas, de agronegócio, etc., como também propostas alternativas nesse território. Tem uma ficha onde cada uma dessas iniciativas, desses mapas, qualificou tanto o conflito quanto as experiências. Né? Então, é mais uma experiência de articular redes que tinham objetivos parecidos, mas trabalhavam separadamente. Esse é um antecedente. Aqui o exemplo do mapinha que nós construímos. Aqui eu usei a palavra, se não me engano, essa aqui foi agrotóxicos. E aí, se você pode ver que em tipo laranja são conflitos relacionados à justiça ambiental e saúde no Brasil. E em verde, experiências agroecológicas, são essas arvorezinhas. Em amarelo, experiência de economia solidária. Ainda tem um símbolo da plataforma BNDES que não sei porque não apareceu, mas talvez seja em função do tema que foi colocado. É muito interessante essa plataforma aí do Intermapas, e ela provavelmente vai continuar a ser desenvolvida por iniciativa desse grupo que nós estamos participando da próxima agora edição do Encontro Nacional de Agroecologia, que vai ser ano que vem em Juazeiro do Norte, em Juazeiro, na Bahia, e nós vamos dar sequência a essa ideia de também não só colocar esses dados do IBGE, os dados oficiais, mas como os movimentos sociais têm mapeado tanto ameaças quanto experiências de promoção da vida. Né? Os slides não aparecem para algumas pessoas, agora eu estou vendo aqui, ó. Nancy Ferreira, e parece que o Celeste também está falhando, né? Bom, eu vou continuando, talvez, eu não sei se o problema é localizado. Peço para o Fernando, pessoal tá da me ouvindo? Fiocruz aí e entrar em Você contato com pode quem está passar os apontando aí slides que está com daí, tá? dificuldade de segmento, ok? Oi, Tá, tô te embaixo tem ouvindo. uma... Tô passando. É, essas falhas. Eu tô só falando para você checar Eu que estou ouvindo muito bem você, Recife né? tá, As falhas, na verdade, Recife tá ocorrem às vezes reclamando que o por áudio tá conta da ruim conexão local, entendeu? e, e a Nancy... Aí essa pessoa tiver... Tá. Aqui tá tudo bem, tá te ouvindo bem e tal. E E a você Nancy não pode tá passar vendo os na slides, setinha só aí para vocês estarem embaixo os checando. slides aí mesmo, tá? Ok. Tá. Não, eu já estou passando. Passando. Bom, outra motivação importante para a gente trabalhar a questão do dossiê, não só tem a ver com a questão do consumo de agrotóxicos. Né? A gente começa a ver nesse gráfico aqui, que é baseado em dados do Sinan, do IBGE, da própria indústria de agrotóxicos, que apesar de toda subnotificação que existe, uma coisa aqui, não sei porquê, deixa eu voltar aqui. Apesar de toda subnotificação que existe, como vocês podem ver aqui, eu tenho um mousezinho para vocês, para eu poder apontar aqui. Ó. Apesar de toda subnotificação, existe um aumento aqui da incidência de intoxicação nos últimos anos, né? 3,4 para 6, quase dobrando. Né? E isso nós estamos falando de um sistema ainda que tem muita subnotificação. Então, isso aqui é uma questão importante, né, que justifica. Sem falar que cada vez mais, né, as empresas estão ganhando. A Monsanto vai bem, obrigado, que ela tem faturado em bilhões, aqui são bilhões de dólares, em agrotóxicos tem ganhado em sementes, porque hoje a soja transgênica, ela utiliza aqui o Roundup Red, né, o glifosato específico, ou seja, o que você compra uma soja que ela é específica para aquele tipo de agrotóxico. Né? Vocês falaram que se gastar menos agrotóxicos transgênicos, nós estamos encontrando o contrário. Né? Só o glifosato é responsável por quase 40% das vendas de agrotóxicos no país. Né? Então, chegamos ao Estado brasileiro, talvez uma das principais motivações do nosso grupo. Nós fizemos uma
Em 2011, no Congresso Brasileiro de Epidemiologia, da Abrasco, nós fizemos uma oficina, né, coordenei uma oficina do nosso GT, que o próprio Departamento de Saúde Mental e Saúde Trabalhadora do Ministério da Saúde estava jogando a toalha em relação à questão dos agrotóxicos, né, no sentido de apontar que o núcleo duro do governo queria priorizar a expansão do agronegócio a qualquer preço e que a saúde não era prioridade. Então, eles iam trabalhar de forma contra-hegemônica, colateral, e talvez daqui lá para 2015 a gente já teria algum sistema de vigilância sendo organizado passo a passo, em conta-gotas. Nós ficamos, assim, o GT de Saúde e Ambiente, assustado com essa própria, digamos, o próprio Ministério assumindo essa limitação, né? E isso nos obrigou a, pelo menos, a gente traçar uma estratégia de que, bom, vamos fazer a nossa parte, né? Como cientistas engajados aqui, críticos, não dá para... nós não vamos jogar essa toalha, nós vamos mostrar para a sociedade brasileira o que está acontecendo. Então, essa que foi a nossa decisão. E a ideia de construir um dossiê, porque não teríamos tempo de fazer novas pesquisas, nós queríamos mostrar de uma forma mais organizada e crítica o que já estava produzido no Brasil e que não estava chegando às pessoas. Está vendo aqui essa charge, né? Ela espelha bem a realidade do Brasil. E hoje você pode até, inclusive, você chegar no banco hoje, você pode chegar para investir na poupança e você tem agora a LCA, Letras de Crédito do Agronegócio, que você também, diretamente, você investe no agronegócio, sem pagar imposto de renda. É uma nova opção de investimento e que está rendendo maior que a poupança, né? Então, está tendo dinheiro irrigado aí via Banco do Brasil diretamente para esse modelo. E se você quiser plantar de forma agroecológica, você não vai conseguir todo esse crédito, né? O banco, inclusive, acha que está com muito até risco assumir, financiar uma experiência agroecológica. Então, o Estado brasileiro, como vocês podem ver, ele é muito forte, são 50 bi, 60 bi por ano de crédito vinculado ao Ministério, né, da Agricultura. Tem estados que isentam agrotóxicos quase 100%, como o caso do Ceará e outros. Fartos financiamentos, como eu acabei de dar esse exemplo, via Banco do Brasil, BNDES. A CTNB totalmente dominada aí, no sentido da liberação de transgênicos, onde quase a gente não consegue, em termos de preocupações com a saúde e ambiente, ganhar nada nessa comissão. Ela foi montada para praticamente viabilizar, né, a transgenia na agricultura brasileira. A bancada ruralista, que é uma das bancadas mais fortes, vocês podem ver o que aconteceu com o Código Florestal, né, quando uma votação na contramão do planeta, né, onde todo mundo está preocupado em ver como preservar mais o meio ambiente para garantir água, para garantir sustentabilidade, nós estamos na contramão do planeta, aceitando uma lei que permite mais desmatamento, etc. E o Estado brasileiro, em contrapartida, é mínimo para fazer reforma agrária, para apoiar a agroecologia. Foi lançado recentemente agora o Plano Nacional de Agroecologia, uma política nacional de agroecologia, por muita pressão dos movimentos sociais. Mas essa política, em comparação com o recurso do agronegócio, é um grão de areia, né, no oceano. Veja a investigação na violência do campo, né, praticamente dos crimes, né, que a Comissão Pastoral da Terra todo ano divulga. Praticamente você conta nos dedos os mandantes presos que são realmente julgados. Quase não se tem fiscalização e monitoramento de agrotóxicos. Veja só os casos que agora, recentemente, nós estamos acompanhando aqui em Rio Verde, Goiás. Um avião pulverizou uma escola, mais de 100 crianças foram parar no hospital. E os próprios pilotos de avião reconhecem que não existe nenhum tipo de fiscalização. Eles mesmos também são expostos aos agrotóxicos. Então, a fraqueza aí do Ministério do Desenvolvimento Agrário para isso, o financiamento aí, o financiamento do SUS para essas questões ainda é muito limitado, né? Ainda tem muitos desafios no sentido de se criar um plano de vigilância para a população expostas aí a agrotóxicos. Então, nós estamos... Estou vendo aqui que estão reclamando aí do áudio, né? Tenta subir. Uma outra opção é eu tentar não usar isso aqui, ó, tá? Vê se melhora se eu tirar isso aqui. Vê se melhora. Então, nós temos encontrado uma hegemonia do agronegócio, tanto na área política, como na área econômica,
como na área jurídica, como no âmbito dos executivos, tanto também na academia, no financiamento das pesquisas, na mídia e na ideológica. Eu poderia falar de cada área dessa para vocês, né? Eu só vou terminar com a ideológica, porque vocês viram que até carnaval a BASF financiou, e foi inclusive o carnaval da Vila Isabel, homenagem aqui ao Hermano, que é do Rio de Janeiro, ganhou com o tema do agronegócio esse ano. Então, eu não preciso entrar mais em detalhes aí de como o agronegócio está presente, temos até ideológico na nossa vida. Bom, então, falar um pouco da ideia aí da reação. Vou falar em reação, reajam aí à tirada do meu microfone aqui, para ver se melhora, tá ok? Principalmente aí o pessoal do Paraná e Recife. Bom, qual foi a reação nossa? Eu já havia falado, foi a partir dessa oficina, ok? Então, vou pular essa parte. E outra inspiração nossa foi o lançamento. Bom, se melhorou, então não vou usar esse negócio aqui mais. Foi o lançamento da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, né? Essa campanha ela foi lançada propositalmente no Dia Mundial da Saúde, no dia 7 de abril de 2011. Foi toda uma articulação da sociedade civil, em parceria também com várias cientistas engajados, movimentos sociais do campo, etc., né? E que fez a diferença em termos da sociedade começar a se organizar frente a esse problema. Bom, eu recomendo vocês visitarem o site aqui, eu vou digitar aqui, www.contraosagrotóxicos.org.br. Esse é o site da campanha, e aí vocês vão poder conhecer diretamente os materiais que ela tem produzido, materiais educativos, reuniões, a agenda, as lutas, as campanhas, etc. Bom, como eu havia falado, inicialmente o grupo que participou do dossiê foi os GTs de Saúde e Ambiente, Saúde do Trabalhador, Nutrição, Promoção da Saúde, mais recentemente o de Vigilância Sanitária. Os pesquisadores que estão envolvidos envolvem mais de vamos lá, o NB, o FMT, o UFC, o FMG, o FPE, o FG, o FBS, o FRJ, o EP, né? Já são mais de 10 universidades, entre federais, estaduais, a Fiocruz e a própria Embrapa, através do seu sindicato. Mais recentemente, nós envolvemos a própria campanha, na perspectiva do último dossiê, do dossiê voltado para a questão de ecologia de saberes. Bom, nós chegamos a esse grupo, né, a partir de todo um processo de envolver toda a nossa associação, que foi muito legal, né? A Abraço não tinha muito essa prática de esse trabalho integrado em TGTs, a gente criou um TGT de diálogos e convergências para fazer esse dossiê, e trabalhamos com o impacto de registrar e difundir todas essas nossas preocupações e expressar esse compromisso da Abraço, né, frente ao atual modelo de desenvolvimento do Brasil, que está priorizando esse modelo aí baseado na reprimarização da economia. Hoje, 60% a 70% da nossa pauta exportadora é de commodities minerais e commodities agrícolas. E isso tem um impacto direto na saúde dos trabalhadores e da nossa população. Sereste agora, Rondônia está com problema. E a Josiane também, que o áudio está falhando. Então, vocês avaliem se ficou pior o que eu fiz aqui, tá bem? Vamos me dando um retorno aí. Bom, o dossiê, nós inventamos aqui uma coisa, que quando a gente começou a fazer o primeiro, que nós íamos lançar no Congresso Mundial de Nutrição, a gente viu que não ia dar conta, que era um tema gigantesco, complexo, e nós inventamos a ideia de dividi-lo em partes e lançá-lo a partir de um ano de 2012, a partir do que nós consideramos ser os momentos mais chaves do ano, e não foi qualquer ano, foi o ano da Cúpula da Terra.
Então, nós lançamos a primeira parte focada na segurança alimentar e nutricional no próprio Congresso Mundial de Nutrição, a segunda parte na Cúpula dos Povos, que o tema era modelo de desenvolvimento, e a terceira parte no Congresso da Abrasco, que o tema foi justamente conhecimento e cidadania. Foi onde a gente fez a parceria com a campanha e trabalhamos a questão da ecologia de saberes. Então, na primeira parte do dossiê, não vou entrar tanto em detalhes para vocês, só até para a gente ter um tempo para debate, mas o foco foi segurança alimentar. Então, como vocês podem ver nesse gráfico, 28% que o brasileiro come está contaminado, ou seja, está acima do padrão ou agrotóxicos não autorizados. Se você considerar as amostras que têm o que a gente chama de satisfatórias, mas tem resíduo, porque muitos pesquisadores questionam isso aqui, ó. Então, nós temos toda essa faixa aqui que nós estamos comendo veneno. Okay? Isso supostamente satisfatório e esse não satisfatório. Aí um debate da nutrição que também não vou ter tempo de fazer isso aqui. Mas professores do campo da saúde trabalhador, como o professor Pignatti, né, essa foto é dele, ele começou a pesquisar, por exemplo, leite materno e encontrou altos índices, né, de organoclorado no leite materno das mães de Lucas do Rio Verde, por exemplo, que teve um grande impacto nacional esse estudo. Outra coisa que a gente é para ficar indignado é essa tabela aí. Ela representa 14 agrotóxicos que são praticamente proibidos na maioria dos países da Europa, Estados Unidos e até na China, mas aqui no Brasil eles são vendidos. E a Anvisa colocou eles em reavaliação. E as grandes empresas que se dizem tão preocupadas com o meio ambiente entraram, e com a saúde, entraram todos na justiça para ir contra essa reavaliação. E fazem o que é chamado do duplo padrão ético, ou seja, nos seus países não é proibido, mas para o Brasil pode. Né? E entram na justiça para ganhar. Eu também não vou entrar em detalhes, só vou, porque não dá tempo, só vou destacar o metamidofós, que tem alta toxicidade aguda e neurotoxicidade, e já proibido na comunidade europeia, China e Índia, né, que no Brasil, a partir de 2012, a ideia era ele ser proibido, né, mas tem muita coisa na justiça. Foi esse mesmo metamidofose que matou uma quantidade grande de crianças na Índia, causando uma revolta popular, que ele estava disseminado na merenda escolar das crianças. Até a FAO, que nunca se posicionou de forma firme em relação a isso, que é o órgão das Nações Unidas para a Alimentação, pediu a proibição agora desse agrotóxico no mundo em função da tragédia que ocorreu recentemente na Índia. Bom, nós também não ficamos só na crítica. Por isso a nossa parceria com a área da agroecologia, o dossiê ele coloca a necessidade de termos uma implantação definitiva de uma política nacional de agroecologia. Tanto tempo foi financiado os venenos, está na hora do governo do Estado brasileiro financiar a agroecologia. Isso é fundamental, senão nós vamos ficar sempre enxugando o gelo aqui, né? Só identificando os problemas e o modelo não se altera. Você veja que nesse mapinha aqui, essas grandes corporações, elas realmente têm muitas vezes um orçamento maior que de muitos países, então elas têm um poder muito forte para que esse modelo não seja alterado. Então a gente luta contra, né, briga de cachorro grande. A parte 2 do dossiê, que foi lançado na Cúpula dos Povos, focou a discussão sobre o modelo de desenvolvimento. Ele até teve um impacto menor na mídia, acho que ele cutucou muito, né, o Estado brasileiro. Discutimos muito a questão da produção social dessa vulnerabilidade, onde a terra passa de não ser mais dos agricultores, a água passa a não ser parte, a semente passa a não ser parte. Então você vai perdendo a soberania sobre o que você come. Né? Lugares como a a Índia tem até epidemia de suicídios de agricultores, muito em função dessa perda total de soberania que eles estão vivendo. O terceiro dossiê lançado no Congresso da Brasco talvez foi o nosso dossiê mais ousado, porque a gente viu que a gente caminhava de forma com muita parceria com a campanha, mas em frontes separados. Aí nós decidimos juntar esses frontes e juntamos pesquisadores e militantes, movimentos sociais, para construir um dossiê onde se expressasse aí as vozes do território.
Então, eu recomendo a todos, né, baixarem aí no site da Abrasco as três versões, três partes do dossiê, eles já estão disponíveis. E vocês vão poder acessar também um dossiê virtual, onde vocês vão poder abrir as cartinhas que os territórios fizeram, junto com pesquisadores nas suas áreas de influência, que contextualizam problemas por esse Brasil afora, né? Inspirados em Paulo Freire, inspirados em Boaventura dos Santos, que inclusive fez o prefácio do nosso último dossiê. Ele é o que cunhou esse tema Ecologia de Saberes, muito utilizado aí no Fórum Social Mundial. Ele virou aí a nossa referência. Okay? O computador aqui está perdendo a bateria, vou ter que carregar. Bom, a outra questão importante é o significado, né? Significado e impacto aqui do dossiê. Como vocês podem ver aí, existe esse livro aqui da Raquel Kerson, A Primavera Silenciosa. Ele foi fundamental no movimento ambientalista nos Estados Unidos, porque ele mostrou que os americanos, né, americano gostava nessa época muito de dar comida para os seus passarinhos, né, no seu jardim, etc. Colocava comida, mas não via passarinho, que já estava acabando os passarinhos, estava acabando os peixes. De tal, né, nessa época era os Estados Unidos que era o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Então ela, uma autora, conseguiu, uma bióloga, chamada de louca no início, depois ganhou até prêmios do presidente dos Estados Unidos em função desse trabalho chamado A Primavera Silenciosa. Sem assim qualquer tipo de arrogância, mas para vocês entenderem o significado, a gente acredita que esse dossiê é quase a Primavera Silenciosa brasileira, porque ele nem foi feito por um, foi feito, como vocês viram, por mais de 20 pesquisadores, trabalhando de forma integrada, horizontal, em colaboração de movimentos sociais. Então, nessa época, né, que a Raquel Persson escreveu isso, ela fez de forma solitária. Que bom que hoje a gente pôde escrever isso de forma mais cooperativa, mas estamos falando de coisas muito parecidas. Tanto que nós tivemos uma acolhida em todos os sentidos na mídia, né? A própria Ciência Hoje colocou como matéria de capa que o Brasil hoje dera o consumo, né, de substâncias banidas, que eu acabei de falar. A revista Galileu, dessa semana, abordou o tema também na sua capa. Abordou não, eu já estou falando para vocês em primeira mão, vai ser a manchete desse final de semana. Recomendo vocês comprarem, que está muito boa a reportagem também, eles foram a campo, né? E muito interessante isso, né? Tentando impacto científico também esse dossiê, né? A Revista Brasileira de Saúde e Matéria Infantil, no seu editorial de abril, junho, né, já considera esse documento um documento histórico para a ciência brasileira. O Globo Rural nos procurou, né? A equipe de produção do Globo Rural estudou o dossiê a fundo, pediram para ir a campo, foram a campo aí no Ceará, fizeram esse material que também está muito bom, recomendo a todos aqui, vocês vão ficar com essa apresentação, a verem essa reportagem, né? Então, nós já tivemos mais de 100 sítios divulgando o dossiê, 15 mil citações aí no Google, mídia, etc., de todo tipo que vocês podem imaginar. Então, já tiramos algumas lições desse processo, né? Para a Brasco foi muito bom, e a gente viu que é possível trabalhar de forma integrada, não cada tribo no seu, né, cada macaco no seu galho, mas juntando aí a macacada para construir aí algo diferente, né, e transformador. Construir uma forma mais integral e crítica de fazer ciência. Não caberia no artigo científico, nós estamos até produzindo um artigo para a revista Science, mais como provocação, mas não caberia esse dossiê no formato artigo, porque o nível de detalhe não seria suficiente aí pelo espaço que é dado aí nessas revistas, né? A gente criou uma grande interlocução com a sociedade, a grande mídia, até a academia, até o canal do Boi procura a gente para dar as entrevistas. Isso é interessante porque a gente criou um espaço, né, que até o Silvio Tendler, que foi o diretor do Veneno da Mesa, muito interessante, que o agronegócio gastou 23 milhões de reais para a campanha Só Agro, contratando Lima Duarte, Pelé, etc. E o Veneno na Mesa, com 60 mil reais, né, conseguimos ter um impacto nacional e internacional. Então mostra que nós estamos mais eficientes que o agronegócio, né, para fazer a nossa comunicação. Mas ainda temos que aprofundar muito, né, esses estudos sobre esses grandes problemas do país, né? Aproximar a relação da ciência com a política, né? Como a política se deteriorou muito no país, então é sempre identificado como algo sujo, algo que
A ciência não deve se aproximar, mas nós lutamos pelo contrário. A gente quer fazer a boa ciência, a boa política, porque o nosso objetivo aí é o bem comum, né, em toda a sua perspectiva. E a última etapa, né, acho que o grande salto nosso, que não foi fácil, não vou dizer que foi fácil, mas conseguimos juntar epidemiologistas bem quantitativos com militantes, né, marxistas para tentar trabalhar uma semântica que a gente usou do referencial da ecologia de saberes para construir um conhecimento mais crítico e emancipador, que é a última parte do dossiê. E a novidade, que agora em Fortaleza, de 21 de 22 a 25 de outubro desse ano, nós vamos estar organizando um, um encontro latino-americano, onde nós vamos organizar agora, junto com a ALAMES, Associação Latino-Americana de Medicina Social, ela tem inclusive uma rede de trabalho e saúde. A nossa ideia é organizar agora o dossiê latino-americano, porque o que nós estamos vendo no Brasil está acontecendo também em outros países aqui da América do Sul. É importante juntarmos tanto cientistas quanto movimentos sociais para nos articularmos frente a isso, né? Ainda não definimos o método, qual método que vamos utilizar, mas provavelmente o método é o método voltado para a ecologia de saberes, né? Juntando movimentos sociais e cientistas e trabalhadores do SUS, gestores comprometidos, para estar pensando aí a construção desse dossiê a nível dos países, né? Outro impacto que eu acho que foi importante, né? Estou colocando aqui já a última. Esse aqui foi uma foto aqui no Pantanal, aqui na Chapada, no Centro Geodésico da América do Sul. Estava aqui pessoas como a professora Raquel Rigoto, o professor Pignatti, né? Tá eu aqui, outros, Vanira, outras pessoas que... Professor Tarcísio Magalhães, esse é o trabalhador da FMG. Nós estamos aproveitando também, não só fazer pesquisa e lutas, mas também aproveitar momentos de descanso e lazer para pensar. E nessa nossa expedição aí ao Pantanal, que o professor Pignatti foi nosso anfitrião, nós pactuamos, né, a fazer esse dossiê latino-americano. E eu acho que foi fundamental é não deixar essa articulação parar no dossiê. Então, recentemente, essa pulverização que aconteceu em Rio Verde, nós também enviamos um grupo, tanto de militantes como de pesquisadores, ao local, que gerou um vídeo que já está disponível aí na internet. Só vocês colocarem aí também no Google sobre essa pulverização aí em Rio Verde, e vocês vão poder ter ideia do vídeo, que é, agora sei o nome, mas eu vou recuperar aqui no Google, sobre o Pontal do Buriti, brincando na chuva de agrotóxicos, uma coisa assim. Está muito interessante, pode ser trabalhado, inclusive no Sereste, e universidades, escolas, e etc., né? Então, em termos gerais, da nossa experiência é essa, né? Estou aberto aqui para que todos possam, a gente está contribuindo aí nesse debate aí, que isso possa, de alguma forma, essa experiência ajudar também a inspirar os trabalhadores aí que estão do SUS aí no Serestes, no sentido de fazer uma boa luta na articulação com a academia mais engajada e também com movimentos sociais que estão lutando por coisas semelhantes, né? Saúde, trabalho saudável, um ambiente mais saudável para se viver. Então, queria agradecer novamente, abrir aí para o debate, e eu vou pegar, enquanto isso, só um carregador que o meu laptop aqui vai desligar. Pessoal, só um momento, tá? Fernando, você viu a solicitação da Miriam, lá de Maceió? Tá, ok. Só um minutinho.
Põe aqui, ó. Um ângulo aqui. Ele já acabou? Já. Ele tá colocando. Ele tá colocando carregador no. Vou habilitar aqui. Olá, Fernando. Obrigado pela apresentação. A Miriam está pedindo que você explique novamente o slide do gráfico de pizza. Vamos lá. Qual solicitação? A Miriam de Maceió. Ah, tá. Bom, esse gráfico, isso aqui são amostras do programa PARA. Ele é o Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos e Alimentos. Ele é coordenado pela Anvisa e feito junto com as vigilâncias sanitárias de diversos estados brasileiros, né? Hoje, quase todos os estados participam desse programa. Isso aqui é uma série histórica de quase 10 anos do programa, esse gráfico, resultante dessa série histórica, que já pesquisaram mais de 235 ingredientes ativos em 18 tipos de alimentos diferentes. Então, a série histórica aponta que o total de alimentos pesquisados por esse programa, que são recolhidos aí no Ceasa, nos grandes supermercados, etc., 28% desses alimentos que a gente consome as amostras estão insatisfatórias, ou seja, os agrotóxicos encontrados ou eles são proibidos ou estão em quantidade acima do permitido, ok? Verdinhos são amostras que não têm nenhum resíduo de agrotóxico e em esse palha aí, um pouco amarelo, são amostras que têm resíduo, mas está supostamente num padrão para a dieta brasileira aceitável. É isso. Segundo a ciência moderna, né? Há controvérsias aí sobre isso, mas no sentido aí mais se utiliza mais, né? É considerado aceitável para. É isso. Ficou claro? Dele. Estou vendo aqui uma fala aqui do Sereste Oeste. Eu vou abrir áudio e vídeo para todo Sereste mundo, é de onde? tá? Só por curiosidade. Aí diz aí como é que faz, você sabe? Ah, tá. É oeste do Rio Grande do Sul. Ah, eu tô aqui. Agora eu entendi que é oeste do Rio Grande do Sul, né? Bom, Alegrete. A agroecologia, ela, ela é mais que um. Ela é mais do que um modo de produção, envolve um modo de vida, certo? Então, ela é pensada para a energia circular nas próprias propriedades e você diminuir muito o uso de insumos e etc, né? Então, você tem mais participação, envolve discussão da cultura, do papel da mulher, etc. Mas se eu for responder sua pergunta na perspectiva por exemplo, agricultura orgânica, você tem aquele açúcar native, não sei quem já viu no supermercado, ele produz açúcar sem agrotóxico em áreas de 4.000 hectares. É o maior produtor de açúcar orgânico do mundo, em São Paulo. Agora, eles têm equipes de biólogos que monitoram todas né, as possíveis pragas, eles têm biólogos introduzindo tem até onças, lobo-guará você acha nessas áreas. Né? Se você, os tratores têm pneu acolchoado, não impacta a terra. Existe, então, soluções tecnológicas no campo da agricultura orgânica, para uma grande plantação você não utilizar agrotóxicos, como o caso aí de arroz irrigado e soja. A agricultura orgânica já tem solução tecnológica para isso. Apesar de que a gente defende um outro modelo, né, com reforma agrária, uma perspectiva agroecológica. A resposta foi satisfatória. Tomando uma água aqui que Brasília é muito seco nessa época.
Fernando, eu queria saber se você tem notícia daqueles 14 Agora eu estou te ingredientes que ouvindo. foram proibidos pela Anvisa. Como é que está isso? Que parece que essa é uma portaria reintroduzindo esses químicos novamente para dentro do sistema. Você tem alguma informação? Não, a última informação que eu tinha é que isso estava sendo judicializado. Mas como ocorreu muitas mudanças na Anvisa nos últimos meses, com a exoneração do Luiz Cláudio Meirelles, né, antigo coordenador que denunciou fraudes, né, e ele foi premiado com a exoneração, justamente quem denunciou a fraude, nós agora não temos uma referência, digamos, mais, mais parceira, né, na Anvisa. Então, realmente, Porque hoje eu tive não sei com se ele e retorna disse agora, que mas recente. algumas dessas substâncias estavam sendo revistas e que era possível que fosse novamente reintroduzida. Isso é muito grave. Eu não sei se já foi divulgado, mas se isso for divulgado, isso vai exigir de nós também um posicionamento, né? Porque não faltam estudos, evidências de que esses agrotóxicos causam dano à saúde. Uhum. Você pode ver pelos estudos que justificaram a proibição nos outros países, né? Então, isso aí, para nós, Uhum. vai significar que as mudanças na Anvisa não foram à toa, né? Os interesses privados provavelmente vão estar sendo vitoriosos aí nesse momento, né? Então, acho que a gente tem que novamente preparar uma reação, Ok. caso isso se configure como você está colocando. Celeste. Oeste. Bom, nós produtores temos que mudar de paradigma, considerem que não há produção. Pois é, ó, o Sereste Oeste, eu vou dizer para vocês, existe experiência de agroecologia no cultivo de arroz. Eu tive lá já, eu já dei curso, é na região, na periferia aí de Porto Alegre, é um assentamento do próprio MST, que produz arroz orgânico, aquelas áreas, aquelas áreas alagadas aí no Rio Grande do Sul. Já comi muito desse arroz. Deixa eu ver aqui se eu, vou te dar eu vou dar a referência Sereste Oeste aí para conhecerem aí essa experiência da Copan, se não me engano. Copan. Eu estou aqui apanhando aqui para abrir mais uma janelinha. Deixa eu ver se eu abro uma janelinha aqui que eu já coloco aqui para vocês. O Rio Grande do Sul tem um histórico de experiência do uso aí da agroecologia, certo? E, e já como ele perguntou, é uma experiência inclusive de uma produção importante de arroz aí. Fernando, a sua voz ficou muito baixa. Tá, que eu estou aqui em função da pergunta. Eu já descobri aqui no site da Embrapa, Clima Temperado, que uma reportagem mostrando a experiência da Copan. Então,
essa aqui vai ser uma forma de responder a pergunta do Sereste Leste, Oeste. Referência por escrito. Está aqui a referência por escrito. Ó. Eu posso te dar certeza, né? É um site da Embrapa, e eu já tive lá. O MST ele tem um curso técnico em saúde comunitária, que é dado com apoio do Ministério da Saúde, é dado em Veranópolis, no ITERRA, Instituto de Educação e Reforma Agrária. Eu já fui responsável por vários módulos de campo. E toda a experiência de campo desses alunos do Brasil inteiro foi nesse assentamento. Passamos uma semana, né, nesse assentamento, fazendo atividades de campo. Aí eu tive a oportunidade de Oxford. E é um assentamento que tem até frigorífico dentro do assentamento, gerenciado de uma perspectiva coletiva. Então, a comunidade tem banco de horas, tem escola, tem creche. Então, por exemplo, você que trabalha no arroz, tem outra turma que trabalha no frigorífico. E no final, a partir do que cada um trabalha, você tem uma divisão dos lucros, etc. É uma experiência bem, digamos, coletivista, né? De uso da terra. Não, ninguém tem seu pedaço de lote, as pessoas vivem sua agrovila, né? E utilizam a terra de forma coletiva, né? Não tem uma propriedade privada da terra. Inclusive, as unidades produtivas são organizadas pelos trabalhadores. E experiência assim, bem interessante. Pode olhar aí no site. Uma das coisas que o agronegócio trabalha na cabeça da gente é que não há alternativa fora o agrotóxico, fora o agronegócio. E não há jeito de produzir sem veneno. São o que eu chamo dos mitos. Eu escrevi um artigo junto com a professora Raquel sobre isso. Eu recomendo vocês lerem. Deixa eu pegar a referência aqui sobre os mitos do agronegócio. Faz a gente acreditar nessas coisas. Vou botar aqui para vocês. A gente publicou isso na revista Ciência e Saúde Coletiva da Abrasco. Então, chamam os mitos. Vou pegar direitinho a referência para vocês aqui. Vale a pena vocês darem uma lida aqui, porque foi a partir das nossas experiências de campo que nós escrevemos aqui, a partir das nossas pesquisas, né? E fazer uma discussão, inclusive, da economia verde, né? E esse discurso, né, de que é possível aí uma agricultura aí sustentável baseada no agronegócio. Então, eu recomendo esse artigo aqui, que ele trata exatamente do tema da nossa conversa aqui. Okay? O título do artigo é esse aqui. Tá aqui. A gente trabalha um pouco essa questão aí do agronegócio, o que ele... aquele mito do desenvolvimento. Estamos chegando aqui para trazer o desenvolvimento. Geralmente as populações... Isso eu estou vendo muito isso no Nordeste. Estou vendo que tem muita gente aqui do Nordeste, nos Celestes Conectados. No Ceará, nessas áreas de perímetro de irrigação. Na Chapada do Apodi, os projetos de irrigação governamentais estão retirando as populações que viviam, inclusive, de agroecologia, para fazer uma reforma agrária ao contrário, colocar grandes produtores para fruticultura para exportação e simplesmente desalojando quem já produzia de forma agroecológica. É um absurdo. E essas empresas, elas chegam, essas multinacionais como a Del Monte, elas arrasam com a terra, elas contaminam tudo e depois abandonam a terra, porque tiveram incentivos fiscais, etc, etc. Os trabalhadores começam a se organizar, eles começam a ficar incomodados, agora elas estão indo para a África. Recentemente eu estive em Moçambique, a convite do professor Boaventura dos Santos,
numa atividade da Universidade Popular, dos movimentos sociais. Existe um projeto do governo brasileiro, em parceria com Moçambique, chama ProSavana, né, para um país que 90% da população ainda vive no campo, de implantar o agronegócio lá nesses moldes daqui. Vocês imaginam o que vai acontecer com a África, né? Um verdadeiro genocídio, né? Um verdadeiro genocídio. A Miriam de Maceió está perguntando qual é o título do artigo. Ah, ela já viu. Então, o Brasil ainda está tendo a cara de pau de exportar esse modelo para a África. Então, nós estamos nos juntando contra isso aí, né? Eu vou fazer também, pegar o vídeo aqui do Rio Verde. Está muito bom, nós vamos lançar aqui na UNB. Pode ser boa iniciativa de algum sereste aí lançar esse vídeo aí, fazer um evento, problematizar isso, né, a questão da pulverização aérea, porque é um absurdo a forma como ela quase 30% do uso de agrotóxicos no Brasil é feito por esse tipo de pulverização, né? Isso tem um impacto tremendo nos ecossistemas, né? Então, tá aqui, ó, aqui a página do Google que o filme chama Pontal do Buriti, Brincando na Chuva de Veneno. Esse já é o site no YouTube, são 35 minutos, né? Nós vamos lançar aqui no UNB e acho que vocês podem organizar coisas também na região de vocês. Esse vídeo está muito bom. Foi feito com recursos próprios de um dos pesquisadores do grupo do dossiê da Universidade Estadual de Goiás, que quando aconteceu aquela pulverização na escola, eu liguei para ele e falei assim, professor Murilo, sei que está próximo aí, você está em Goiás, velho, né? Cidade de Goiás, não é Goiás velho. Vá lá, Rio Verde, ver o que aconteceu. E aí, nisso, o Ministério Público chamou a Brasco e a professora Lia Giraldo, a professora Karen da Fiocruz, o professor Pignatti foram até lá. Tem depoimentos deles nesse vídeo. E ficou muito interessante, porque você tem as crianças falando o que aconteceu, você tem os pesquisadores, e o que a empresa de pulverização aérea fez foi contratar também pesquisadores que estão desqualificando todo esse trabalho. Pesquisadores da Unicamp e da Unifesp. Então, infelizmente, nós temos ainda colegas que estão ainda mais comprometidos com o mercado do que com a vida, né? Então, esse embate também a gente tem uma reportagem recente aí na página da Abrasco, onde a gente relata, né, essa discussão toda que aconteceu, né? Que tem acontecido. Então, eu vou disponibilizar também para vocês aqui na página da Abrasco, está inclusive na página principal da Abrasco. A notícia ela é muito recente, né? Que mostra, né? Inclusive o Ministério Público tem pedido aí uma parceria conosco em função de todas essas preocupações, né? Que estão sendo feitas, né? Todas essas preocupações. Já saiu aqui da página da Abrasco, mas eu vou encontrar para vocês e passo. Está aqui no meu e-mail. Vou botar meu webcam também. Olá, Fernando. Tudo bem? Muito boa a apresentação. Pode falar. Mas tiraram da página. Queria te agradecer. Estamos na reta final, que a sala vai fechar, essa sala de bate-papo fecha. Queria te agradecer. Todo esse material está tudo gravado. A partir de amanhã eu envio para os Cerestes o link e as pessoas podem ouvir, enfim, participar. Participar não, escutar, né, todo o material. Tá? Aí seria interessante, se você tiver os e-mails desses Cerestes rurais, você me manda que eu envio para eles.
ou você reenvia o link. Esses serestes rurais, eles ainda estão em implantação, então eu imagino que o próprio Rio Verde tem o próprio Chapada do Apodi, mas ainda estão em processo aí de estruturação. Talvez realmente eles não tenham, né? Sei que, mas eu acho que Rondônia está bem organizado, viu? Eu acho que ninguém estava aqui presente, não, eu acho, né? Acho que nós já teriam se manifestado, né? Alguém sabe que está participando aqui dessa vídeo? Se tem algum sereste rural já ativo? Eu recomendo essa... tá estranho isso aqui. Eu coloquei aqui no site da Abrasco a notícia. Eu vou mandar de novo para vocês. Essa notícia aqui que fala um pouco desse confronto científico aí que nós estamos tendo sobre a questão aí do Rio Verde, né? Então, mas eu não sei por que não está copiando, não. Muito estranho aqui. Estou tentando pular, viu, irmão? Estou tentando colocar aqui a última referência, aquela que eu mandei para todo o nosso GT. Deixa eu ver aqui. Para o pessoal aqui poder acessar esse último debate mais recente que nós estamos tendo sobre a questão da pulverização aérea. Vamos ver se agora dá certo. Deu. Pronto. Tá aí. Bom, eu também queria agradecer essa oportunidade, dizer que nós estamos à disposição. Não deu tempo de falar, mas eu quero, viu, irmão, divulgar depois para toda a rede de Serestes. Eu estou coordenando pela Universidade de Brasília um observatório sobre a política nacional de saúde integral dos povos do campo e da floresta. Nós estamos chamando de uma teia de ecologia de saberes e práticas. Então, esse observatório, nós vamos lançar ele no encontro dos povos, né, das populações do campo e da floresta, que vai ser 18 a 20 de setembro em Brasília. Vai ter mais de 200 movimentos sociais, gestores, etc. Eu vou lançar um portal. Esse portal vai ter mapas, vai ter estudos sobre essa questão de saúde das populações do campo e da floresta, pesquisas que nós já estamos realizando, artigos, várias partes interativas. E eu quero poder ter a lista aí dos Serestes para estar divulgando esse portal e convidar para a gente interagir, fazer coisas em conjunto. Nós ainda vamos estar fazendo pesquisas em várias regiões do país para ver como essa política está chegando para as populações do campo e da floresta. Não está fazendo isso numa perspectiva como a gente pensou o dossiê. Esse nosso observatório, ele não é só cientistas, ele envolve pelo menos 3 atores. São os cientistas críticos, movimentos sociais e os gestores, né, adeptos aí a enfrentar esse modelo, então e trabalhadores do SUS. Então ele envolve esses 3 segmentos e brevemente então eu vou dar notícia para todos e convidar para se somar. Okay? Valeu, Fernando, obrigado. Isso aí já a partir de amanhã já está liberada a gravação. Vocês podem divulgar no Facebook, Twitter, em todos os locais da rede. E aí, se eu tiver acesso aos e-mails de Serestes Rurais, eu já encaminho para eles também, tá bom? Obrigado. O nosso próximo encontro vai ser na última terça de setembro. Um abraço a todos e obrigado. Tchau, Fernando.